Tem um grupo de doenças importantíssimo, que são as doenças cardiovasculares e as doenças metabólicas, né? Elas têm uma intersecção grande, até uma é fator de risco para outra e vice-versa. Então eu tenho aqui risco cardiovascular, de infarto e AVC. Eu gostei até do exemplo que você deu da placa de gordura, porque a placa de gordura, ela começa a sua formação nos 20, 25 anos, isso aí já está começando a se formar. E até a gente já está começando a inflamar, né? Exatamente. Até você falou assim, quando que começa o rastreamento? O rastreamento de doenças começa aos 17 anos, né, pro adulto. Quando ele entra na vida adulta, 17, 18 anos, né? Eu vou começar a investigar fatores de risco para a formação de placas. Essas placas podem ser na carótida, podem ser na coronária. Como que eu investigo isso? Hábito de alimentação, prática de atividade física. Antes do exame, né? E obviamente eu tenho um exame de colesterol total e frações, né? Até hoje tem outras formas de eu investigar o colesterol, mas o exame de colesterol e total e frações e triglicéridos são exames simples. Ele me dá muita informação. Muita informação. Então a gente falou de infarto, falamos de AVC, que a dislipidemia, né, que é uma doença metabólica, que é um fator de risco importantíssimo para essas doenças, é uma doença rastreável, que eu consigo rastrear a partir dos 18 anos. Eu consigo, inclusive, trabalhar hábitos que já começam antes, né, começam na infância. Mas eu tenho muito mais chance de melhorar esse hábito com 17 anos do que quando essa placa já está formada aos 50. Na verdade, é quase que quando essa placa já está formada, vocês até vão saber isso muito melhor do que eu. A probabilidade de você fazer com que essa placa desapareça, eu nem sei se é possível isso, né? Ela não tem mais, isso desapareceu. Talvez com muita mudança de hábito de vida a gente consiga muito remédio. Mas o risco cardiovascular ele tem que ser investigado começando pela dislipidemia. Eu tenho a diabetes. Diabetes é uma doença silenciosa. Um exemplo clássico. Clássico que tem que rastrear, né? Mesma coisa, eu tenho hábitos de vida, eu tenho atividade física, eu tenho história familiar, que é uma coisa importante para eu saber. A história é muito importante. A individualização. Todo mundo eu tenho que investigar para diabetes, né? Porque é uma doença muito prevalente. Muita gente tem, né? Mas tem uma coisa, e a gente pode entrar depois nisso, eu tô fascinado por esse assunto, que é assim, qual que é a periodicidade que eu tenho que investigar essas doenças? De quanto em quanto tempo? Qual que é a periodicidade? Vai ser o nosso próximo tópico. A gente vai falar disso, que eu sou fascinado por esse tema. Então, a diabetes é uma doença também, uma doença silenciosa. Só que a gente vai depois falar um pouco mais disso, mas obviamente para uma pessoa que tem um risco baixíssimo, um atleta que não tem história familiar, que se alimenta bem, óbvio que a periodicidade com que eu tenho que investigar até uma pessoa como ele é muito diferente de uma pessoa com a mesma idade, que é um sedentário obeso com uma circunferência abdominal enorme. É diferente, mas eu tenho que investigar essa doença, porque isso é uma doença que eu consigo trabalhar fatores de risco, eu consigo ter medicamentos que conseguem evitar a progressão. E de sorte que você vai manter uma qualidade de vida muito boa para ele lá na frente. Exatamente. Eu tenho uma doença que a gente investiga, outra dessas, que é a hipertensão arterial. A pressão alta. A hipertensão arterial. Outra doença que eu sou fascinado. Eu fui até da Liga da Hipertensão. Fui diretor da Liga da Hipertensão lá do HC. A hipertensão é uma doença que ela é fator de risco para tudo que você possa imaginar de doença. A gente pode trazer aqui qualquer especialista que você for trazer. Eu tenho certeza que a hipertensão vai estar no meio da diabetes. É uma das doenças mais citadas. Vai ser citada. É uma doença que os fatores de risco começam na infância, mas começam depois. Adivinha? Alimentação, atividade física. E eu tenho como fazer prevenção para isso. Eu tenho como mudar hábitos, eu tenho um arsenal de tratamento para isso, para não deixar isso evoluir, para não deixar eu ter as complicações dessa doença, que são as piores possíveis. Eu acho que as doenças silenciosas, elas são o pior tipo de doença que tem. Porque se você está sentindo alguma coisa, eu vou te procurar, eu quero resolver rápido. Se eu não estou sentindo nada, tá tudo bem. Tá tudo bem. Essas três que você falou, exatamente. Cardiovascular, diabetes e hipertensão, elas são exatamente quietinhas, né? Exatamente. Ficam muito silenciosas, elas são muito silenciosas por vários anos, aí quando descobre, já era, né? Por isso que história familiar se torna muito importante. Nós vamos falar. Diante de um quadro de sintoma, ou seja, de um quadro silencioso, nós médicos valorizamos muito a história familiar. E por que nós valorizamos a história familiar? Porque o Ricardo ficou reforçando a importância da história familiar.
Porque nós herdamos o mesmo tipo de organismo da nossa família. Ou seja, se a nossa família tem um tipo de organismo que fez com que eles fossem hipertensos, tipo de organismo que fez com que eles fossem diabéticos ou dislipidêmicos, com alteração das gorduras no sangue e do metabolismo das gorduras do corpo, provavelmente nós herdamos o mesmo padrão de organismo. E nós não somente herdamos o mesmo padrão de organismo, como nós herdamos também o comportamento. Nós, por exemplo, se a nossa família come comida extremamente salgada, nós passamos a infância inteira comendo comida salgada e provavelmente você vai fumar. Isso, provavelmente nós herdamos o mesmo tipo de comportamento, inclusive. Herdamos no sentido, aprendemos os comportamentos da nossa família e temos os mesmos comportamentos, provavelmente. Por isso que história familiar, principalmente para rastreamento, é tudo. Exato. Joia, falou de hipertensão, pode, se você quiser seguir. Vou falar de mais. Tem algumas ainda que eu quero falar, mas eu quero falar de mais duas que às vezes passam despercebidas, que é o aneurisma da aorta abdominal Olha só. e a osteoporose, osteopenia, o risco de fratura, né? O aneurisma da aorta abdominal é uma doença rastreável. A gente tem um bom exame, que é a ultrassonografia de abdômen, ultrassom Doppler, né, para você conseguir ver o tamanho da aorta. E é uma doença que você consegue identificar. Você consegue identificar antes do problema acontecendo. O problema é desastroso, né? O rompimento de um aneurisma é um desastre. E é uma doença que você consegue rastrear. E a osteoporose é uma doença que... você fala assim, uma osteoporose é uma fratura, né? A mulher vai ter uma fratura de quadril. A fratura de quadril é uma das doenças mais graves que você possa imaginar. Se você olhar a evolução posterior, né, a uma pessoa que tem uma fratura de quadril, principalmente um idoso frágil, é do pior cenário possível. Né? A gente está falando de uma imobilização que vai ter uma perda muscular, que pode ter uma trombose, que pode virar uma embolia pulmonar, e a história vai longe. Então, se você olhar a mortalidade acompanhada de pacientes que tiverem fratura de quadril, é da mais grave. É uma doença que tem rastreamento. Então, essas são... Fratura de quadril e a fratura de colo de fêmur, né? Eles fazem parte de urgências ortopédicas, né? E, inclusive, são doenças, assim, fatais. São fatais. São fatais. Não é que ela mata na hora, mas o declínio da qualidade de vida de um idoso depois de uma fratura dessa E tem alta taxa de mortalidade, se não tratada em tempo hábil. Então, quando nós estamos diante de um quadro de fratura de colo de fêmur, imediatamente, claro, depois dos cuidados clínicos, etc., imediatamente o ortopedista deve ser acionado e a conduta ortopédica tem sido cirurgia para fratura de colo de fêmur o mais rápido possível. Exato. Mas mesmo assim requer uma reabilitação trabalhosa. Então, minha avó, 96 anos, fratura de colo de fêmur e acabou. Qualidade de vida ali deteriorou, 2 anos na cama e morreu. Era saudável até 96 anos. Então, isso que você está falando é muito importante.